Bom dia, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje a gente vai fazer mais uma blusa, só que dessa vez a gente vai usar o fio avelã da Círculo. Eu gosto muito desse fio. A cor que a gente vai usar é essa cor aqui, Moça Bonita. Eu gosto bastante desse tom. O tex desse fio é 512, então caso você não queira usar o avelã, queira usar uma lã ou outro fio, use um tex aproximado a esse. Tá tranquilo? Então, a gente vai iniciar colocando 102 pontos na minha agulha de tricô, tamanho 3,5. Aqui, essa daqui, 3,5. Vou colocar 102 pontos. Vou trabalhar com a minha agulha circular, porque é um raglan. Então, aqui é um tricô circular, vou colocar 102 pontos. Para quem não me conhece, que tá chegando aqui agora, eu gosto de fazer isso, colocar os pontos na minha agulha de tricô, usando uma agulha de crochê. A gente faz dessa forma. Eu venho aqui, faço como se fosse fazer o primeiro pontinho do crochê, puxei. E agora, eu venho com a minha agulha de tricô, posiciono aqui abaixo da minha agulha de crochê e vamos iniciar. Então, eu venho aqui, eu abraço, minha linha abraça, e eu vou pegar e passar por debaixo, por dentro desse pontinho. Passei. E agora, de novo, próximo ponto. Passei. E vou fazendo isso, circulando, circulando e passando. Circulando e passando. Até chegar a 101 pontos, porque o 102 vai ser essa sobrinha aqui. Então, vamos lá. Cheguei aqui com os meus 101 pontos. Agora, eu puxei, né? Isso aqui era por onde tava a minha agulha de crochê. Puxei e vou colocar dessa forma na minha agulha. Ok? Então, aqui eu tenho meus 102 pontos. E vamos começar a tricotar. É um tricô circular, então eu já venho aqui com a minha outra agulha, certinho, e eu já começo a tricotar, fazendo ponto barra um por um. Então, aqui eu fiz um meia, aqui eu venho e faço um tricô, um meia, um tricô. Aqui nessa fileira, eu ainda não fiz a junção, né? Eu não fiz a junção, mas a partir da próxima fileira, eu vou unir, tá? Vou deixar bem, porque fica mais fácil fazer o acabamento aqui dessa forma, tá? É só grudar esse fiozinho depois aqui e eu vou mostrar pra vocês. Então, eu vou fazer o ponto e vou chegar ao final dessa carreira. Então, aqui eu já cheguei ao final, né? E agora, finalmente, eu vou começar a tricotar de forma circular. Então, eu venho aqui, simplesmente ignoro o fato de que acabou a carreira e continuo tricotando. Então, aqui, por exemplo, era um ponto meio. E aí, eu faço ponto meio, ponto tricô. Ponto meio, ponto tricô. Eu vou fazendo dessa forma até o final da carreira, mas eu vou fazer por umas 4 carreiras dessa forma. Vou fazer ponto barra por mais 4 carreiras, então eu já fiz um, e agora eu vou fazer mais 4, que me totaliza 5 carreiras de ponto em barra, um por um.
Então, eu finalizei aqui 5 carreiras, né? 5 carreiras ao todo, do ponto barra, 1 por 1. Olha que gracinha que tá ficando. Essa daqui vai ser a nossa gola. E aí, agora, eu vou começar a colocar os marcadores, tá bom? Pra marcar aqui certinho, vejam que eu cheguei ao final certinho da carreira. E vou começar a próxima carreira. A próxima carreira é tudo em ponto meia e eu ainda não faço nenhum aumento. Esse marcador aqui, que faz essa transição, né, que entre uma carreira e outra, eu preciso colocar, tá bom? Pra saber onde começa e onde termina uma carreira. Então, aqui eu terminei uma carreira inteira. E agora eu vou começar uma carreira que é somente de ponto meia. Então, vejam, até deixei 3 pontinhos aqui na minha agulha pra fazer aqui com vocês. Não vou fazer nenhum aumento, tá bom? Então, é uma carreira só de ponto meia mesmo. Bem tranquilinha, sem nenhum aumento, nenhuma diminuição, só acompanhando, né? Porque assim, eu acho feio passar... acho que fica estranho você passar sair do ponto barra 1 por 1 e já começar os aumentos, né? Já começar o trabalho. Então, eu sempre gosto de colocar essa carreira aqui, que eu chamo de carreira vazia, né? Que não tem nada assim, não tem nenhum aumento, nenhuma diminuição, é só o ponto meia mesmo, certo? Eu vou finalizar a carreira e aí eu volto aqui pra gente fazer as nossas divisões dos pontos. Então, é que eu fiz toda a minha carreira sem nenhum aumento, nem nada, só em pontos meia. Aí, cheguei bem aqui onde é o final e o início, eu vou colocar um marcador. Esse marcador ele tem que ser diferente dos que eu vou colocar pra fazer o raglan, pra fazer as mangas, né? E aí, eu faço, eu conto, né, 17 pontos. Eu vou só fazer um pontinho aqui pra fechar, né, pra bloquear esse marcador aqui, pra ele não cair. E aí, eu conto 17 pontos contando com esse, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aí, eu venho aqui, eu coloco um marcador aqui, certo? E outro aqui, porque eu vou isolar esse pontinho, né? Ele vai ficar isoladinho aqui. Depois de contar 17 pontos, aí eu conto 15 pontos, ok? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Coloco um marcador aqui. Coloquei esse marcador. E, de novo, isolo esse ponto. E bem aqui, coloco outro marcador. Ok. E agora, eu vou contar 34 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Venho aqui, coloco o marcador aqui, isolo esse pontinho, coloco o marcador aqui. E agora, 15 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. 15. E aí, eu isolo também esse ponto aqui. Opa! Aqui, isolo esse ponto aqui. Isolei esse ponto aqui.
Agora eu tenho que contar e tem que dar 17 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 aqui, 17. Então, fiz as minhas marcações aqui, 15 pontos na manga, 34 na frente e nas costas, sendo que esse marcador aqui é só pra mostrar aonde a carreira começou e onde terminou, tá? A peça vai ser trabalhada toda em ponto meia, e os aumentos também serão trabalhados em ponto meia, mas eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer esses aumentos das mangas. Então, eu vou fazer aqui um ponto meia, até chegar quando tiver faltando esse pontinho aqui. Aí eu retorno. Ok, cheguei aqui. Onde tenho faltando um ponto pro meu marcador. Eu vou fazer normalmente esse ponto, tá bom? Eu venho aqui, eu faço normalmente. E agora, eu vou fazer o aumento. Então, vejam, eu vou pegar... Olha, eu vou pegar essa alcinha, essa linha daqui de baixo. E ao invés de somente colocar assim na agulha, eu vou virá-la dessa forma, veja. É assim que ela tem que ficar na minha agulha. E esse ponto eu vou fazer em ponto meia, vejam, pegando aqui por trás. Normalmente, faço em ponto meia. Puxei. Agora, eu passo o marcador. Esse ponto aqui, eu faço ele normal, ele é o pontinho isolado. Passo o meu marcador, tá bom? E aqui, eu também vou fazer meu ponto de aumento. Só que esse ponto de aumento, eu vou fazer ele normalmente. Peguei aqui e simplesmente vou só jogar na minha agulha. E aí, eu venho por aqui pela frente, vejam. Eu vou fazer o ponto meia pegando ele pela frente. E tem que ser feito dessa forma aqui nas mangas pra dar certo, senão não vai dar certo, ok? Então, vejam, eu vim aqui, puxei a minha linha, vejam, certinho, e fiz meu ponto meia. E continuo normalmente até meu próximo marcador. E assim serão feitos meus aumentos. Puta que... E é dessa forma que serão feitos meus aumentos. Cheguei aqui ao meu final da carreira, todos os meus pontos isoladinhos, né? Eles têm aqui do lado os aumentos que eu fiz, né? Então, todos, aonde tem marcador, eu fiz os aumentos. Pra minha carreira seguinte, ela não tem aumento, ela é só em ponto meia. E a gente vai fazer assim, intercalando. Então, uma carreira vai ter aumentos, a outra não, a seguinte não. E aí, a outra vai ter aumento e a seguinte não vai ter aumento, né? Vai ser só ponto meia. E vou fazer dessa forma, tá bom? Vou crescer um pouco o trabalho e já retorno aqui. Então, aqui estamos de volta, a gente passou o fiozinho aqui por dentro, né, de todos os meus pontos. Retiramos a agulha, minha agulha tá aqui. Retiramos a agulha, eu já fiz até uma manga, vejam, aqui é uma manga de um lado. E agora, o que a gente fez aqui, a gente vai fazer do outro lado. E como vamos fazer? Então, aqui eu tenho a minha linha. Aqui, eu posso colocar com aquela técnica que você faz assim, com a mão, porque eu vou precisar que sobre um pouquinho de linha. É importante aqui sobrar a linha para fazer os acabamentos, os buraquinhos que vão ficar. É importante sobrar um pouquinho de linha para fazer aquele acabamentinho, bem pouquinho que vai ficar. Então, vejam, eu vou colocar 13 pontos,
tá? Vou colocar 13 pontos na minha agulha. Opa. Eu acho essa técnica bem difícil, eu acho que é por isso que eu prefiro colocar com agulha de crochê. Acho muito difícil. Sem muita tração, tá? Nada de tração aqui. Então, ó, os pontos, eles têm que ficar ali, se bem que a linha ajuda bastante, né, a deslizar, é uma linha maravilhosa. Mas os pontos têm que ficar meio frouxinhos. Que não é um bom momento para se colocar tração na linha. Então, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pontos. Depois de colocar 13 pontos, eu gosto de dar um nozinho, tá bom? Gosto de dar esse nozinho, acho importante. Vou até colocar 2 pontinhos de nozinho aqui. Opa! Cadê o segundo? Acho bem importante. Ok. E agora eu vou retornar. E agora eu vou retornar esses pontos aqui pro meu trabalho. E como eu vou fazer isso? Então, aqui tá a minha manga. É importante que esses pontos, ao serem retornados pro trabalho, ao irem pro trabalho, né, porque eles nunca estiveram lá, é importante que fique dessa forma, tá? Então, essa parte aqui vai ficar assim. Então, eu vou começar inserindo aqui o outro lado da minha agulha aqui. E esse ponto aqui, que era o meu ponto central, ele não entra, tá? Então, eu começo a minha manga, aqui eu tenho minha manga, e aqui eu tinha os pontos centrais, eles não entram na manga, tá? Eles vão ali pro corpo. Então, eu venho aqui, enfio toda a minha agulha em todos os pontinhos, tá? Como essa linha, ela tem vários cabinhos, tomando cuidado, tá bom? Pra não esquecer nenhum cabinho, de inserir a agulha certinho. Então, vejam, vão inserindo. Ok, então eu inseri aqui em todos os meus pontinhos. Vou puxar esse que está aqui pra se juntar aos outros, certinho. Eles têm que ficarem sempre juntinhos, esses pontinhos aqui. E aí, eu vou fazer uma coisa que é tirar, vou vir bem aqui no meio da manga e vou puxar. Veja, eu vou puxar pra que eu consiga trabalhar os meus pontos. Tá bom? Eu tenho que conseguir fazer isso bem certinho. Essa linha, ela ajuda bastante. Eu sou apaixonada por essa linha, veremos outros trabalhos com ela aqui no nosso canal. Tenho que localizar qual que é a minha linha que não finaliza, né, que não está cortada, que está ligada ao novelo, no meu caso é essa daqui. Essa daqui eu passo ela pra cá, pra ficar em segundo plano, não vou trabalhar com ela agora, né. E bastante atenção, o que que eu faço aqui? Então, primeiramente, eu vou pegar um dos marcadores, porque eu não vou mais utilizar esses marcadores, não vou mais precisar. Então, eu pego um dos marcadores,
coloco aqui pra marcar o que vai ser o início e o final da minha carreira, vou precisar disso, certo? Aqui agora é o momento em que eu coloco bastante tração no fio. Eu passo ele aqui pra trás, porque eu vou fazer esses pontos em meia, tá? Passei o marcador pra outra agulha. E muita tração mesmo nesse fio. Bastante tração, puxando. E vou fazer tudo em ponto meia. Vou fazer... Aqui, quando chega já no terceiro, pode afrouxar, não precisa mais de tanta tração. É só porque aqui, como é a ligação, eu preciso colocar tração, bastante tração, pra evitar aqueles buracos enormes que a gente vê no top doll. E aí, fica mais fácil na hora de fechar o nosso trabalho, de fazer os ajustes, né, os acabamentos finais. Vou finalizar aqui a carreira e quando chegar aqui nessa partezinha aqui, eu mostro o que fazer. Então, cheguei aqui até o final, vejam. Aqui, faltam 2 pontinhos. E aí, a gente já entra nessa parte aqui, que são esses meus novos pontos. Então, eu vou fazer aqui esses pontinhos que faltam normalmente. Peguei aqui por trás. Fiz o pontinho, tirei da agulha. Aqui o outro pontinho. Ok. E cheguei aqui. E novamente, né? Colocar muita tração nesse fio. Tomar cuidado pra não ficar torcido, né? Assim, então deixar certinho, arrumadinho. E vamos iniciar esses pontos. Então, puxo bem esse fio, uma tração, bastante tração. O segundo, o terceiro. Aqui, a partir do terceiro, eu já não preciso colocar mais tanta tração assim nessa linha pra fazer esses próximos pontos. Então, aí, eu vou fazendo, tá? Veja que mesmo assim, ainda estico um pouquinho, tudo bem. Para isso que existe os ajustes, os acabamentos, mas aí esse espaço, esses buraquinhos vão ficar, eles ficam menorzinhos, se a gente usa essa tração, tá? E aqui eu já não coloco mais tanta tração. Eu vou fazendo esses pontos. E aqui eu já tô indo rumo à minha próxima fileira, então como é que eu faço? Eu vou finalizar esses pontos aqui. Bem normalzinho, sem nenhum aumento, sem nenhuma diminuição. Passei meu marcador. Vejam que ainda tá larguinho aqui. Coloco tração ainda nessa fileira, tá? Coloco tração nessa linha. Até uns 2, 3 pontinhos aqui. Aqui já posso começar a deixar mais leve, aliviar um pouquinho, tá? E é isso, eu vou fazendo, subindo o trabalho, fazendo mais algumas carreiras. Quantas carreiras eu faço aqui ao todo? Sem contar com essa que eu iniciei, essa de baixo aqui, que é a de base, onde eu coloquei meus pontos novos, são 5 carreiras. Se for contar com essa carreira aqui de baixo, onde eu fiz onde eu inseri meus pontos novos, né? Aí, são ao total 6 carreiras. Então, a gente vai subir aqui 5 carreiras. As próximas carreiras eu não preciso colocar muita tração na linha, tá bom? Então, a gente só sobe normalmente, sem nenhum... sem nada de diferente, só ponto e meia. 5 carreiras de ponto e meia. Sem diminuição, sem aumento. Então, aqui eu voltei, fiz 5 carreiras, vejam. E agora, a gente vai fazer o ponto barra 1 por 1. Vamos intercalar um ponto meia com um ponto tricô. Então, vamos lá, eu venho aqui, começo com um ponto meia. O meu próximo
é um ponto tricô, um ponto meia, um ponto tricô. E aí, eu vou fazendo dessa forma até chegar ao final da carreira. Então, aqui eu terminei a minha primeira fileira de ponto barra 1 por 1. E para aqueles que não sabem como é o ponto barra, então eu fiz a primeira fileira intercalando. A segunda fileira, ela funciona da seguinte forma. Aonde eu tenho ponto meia, então vejam, aonde eu tenho ponto meia, eu vou fazer em ponto meia, eu vou continuar fazendo em ponto meia. Onde eu tenho ponto tricô, eu vou continuar fazendo em ponto tricô. Onde é ponto meia, continuo em meia. E ponto tricô, ponto tricô. Eu vou fazer esse ponto barra 1 por 1 por 10 a 11 fileiras, né, carreiras, vejam. Isso daqui tem de 10 a 11 carreiras, fica uma barra bem generosa, bem bonita. E aqui, na hora de tirar o ponto das agulhas, eu retorno para mostrar como eu faço isso de uma forma bem diferenciada, bem especial. E fica muito bonitinho, né? Vejam, ó, bem elástico, bem bonito. Com um acabamento bem interessante. Então, eu vou fazer minhas 10 fileiras de ponto barra 1 por 1. E aí, eu retorno aqui. Ok, cheguei até aqui ao fim, né? Fiz todas as minhas carreiras. Cheguei aqui na minha última. Vou tirar meu marcador. E agora, a gente vai fazer o arremate. Vamos arrematar todos esses pontos para finalizar a nossa manga. Como é que eu faço isso? Esse arremate eu fiz de uma forma bem diferente. Eu gostei muito do acabamento dele, então primeiro eu preciso mensurar a quantidade de linha que eu vou utilizar. E como eu faço isso? Eu faço isso vindo aqui. Então, por exemplo, dou uma volta, dou 2 voltas, dou 3 voltas e dou a minha 4ª volta. Depois que eu dei todas essas voltas, eu venho aqui com uma tesourinha, eu vou cortar a minha linha. E, por exemplo, por que eu dei todas essas voltas, né? É importante a gente colocar uma quantidade bem adequada, bem generosa de fio, porque quando eu fui fazer a minha outra manga, a linha acabou quase que no finalzinho, olha, ficou faltando um pouquinho. E aí eu odeio, eu acho que fica grosseiro, eu odeio, eu detesto fazer esses arremates de fio no meio do trabalho, assim, de manga, de arremate final, né? Eu acho que fica grosseiro, fica feio. Depois vai me dar um trabalhinho esconder esses fiozinhos aqui, certo? O arremate é esse daqui, fica bonito pra caramba. E geralmente eu arremato já com tricô, né? Fazendo pontos de tricô, diminuições, enfim. É sempre assim, só que dessa vez eu vou fazer um arremate bem diferenciado. Então, eu venho aqui, eu vou fazer com essa agulhinha aqui, acho que é de tapeçaria, não sei como é que se chama, uma agulha mesmo para artesanato. Então, passei o meu fio aqui dentro e eu vou meio que costurando. Então, eu vou pegar 3 pontinhos, vejam, 3, tá? Entro aqui dentro. Meu fio, ele precisa entrar. Entrei, olha que bonito que vai ficando. E aí, eu vou derrubar esse pontinho, tá? Último pontinho derruba. E aí, eu venho aqui e faço, pego 3.
puxo meu fiozinho. Olha só como fica bonitinho, derrubo esse último aqui. Aí, novamente, vou fazer meus 3 pontinhos. Então, peguei esses 2 aqui que já estão, pego mais um, faço, puxo. Opa. Puxo. E detalhe, sem colocar muita tensão nesse fio, tá? Não se coloca muita tensão, porque eu preciso que fique bem elástico aqui. E aí, eu derrubo o meu último pontinho, venho aqui, pego 3 pontos. Gasta muito fio fazendo dessa forma, gasta, não vou mentir, mas fica um acabamento mais bonito, tá? Fica um ponto bem elástico, um acabamento bem elástico, fica bonito. Também aqui, vou tentar chegar mais pertinho aqui, melhorar esse zoom aqui, esse foco. Então, peguei 3. Passo aqui, vejam. Derrubo esse meu último pontinho aqui. Aqui, só esse último. E aí, novamente, pela frente, tá, gente? Sempre pela frente. Então, eu venho aqui, novamente, 3 pontos. E eu vou fazendo dessa forma até chegar ao final. Ao final, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como eu sigo aqui com esse ponto, como eu faço o arremate nesse último pontinho, que eu só derrubei ele, né? E eu preciso fazer um acabamento bonito, aí eu volto aqui e eu mostro. Então, voltei aqui, já no meu finalzinho, vejam, fiz o arremate em toda a minha manga. Faltam esses 3 pontinhos, na verdade, 4, tá bom, gente? A gente ainda tem esse pontinho que eu derrubei da agulha, mas eu não fiz. Então, vamos lá. Eu vou finalizar aqui com vocês, pra vocês verem como eu fiz. E aí, eu faço normalmente esses pontinhos aqui que faltam. Do mesmo jeito, derrubo. Aqui, eu vou voltar esse meu ponto aqui pra agulha. Vejam. Porque agora, sempre a linha pela frente, tá? Aqui ela caiu aqui atrás, mas sempre pela frente. Cadê? Aqui, sempre pela frente. Ela tem que ficar assim. E aí, eu venho aqui e vou fazer igual eu estava fazendo os outros pontinhos. Fiz. Derrubo um. E aqui me restou 2 pontos, certo? Então, eu vou pegar esse outro pontinho aqui. Vejam, vou fazer normalmente. Então, fiz, derrubo, não é isso? E aqui eu vou fazer só com esses 2 mesmo. Eu derrubo esse pontinho aqui da agulha. E esse daqui, ele já foi feito, lembram? Vejam, ele já foi feito. Ele já havia sido feito. Então, esse pontinho aqui é a minha referência para finalizar o meu trabalho. Tirei, tá? Quando eu tirei a agulha dos 2. E eu vou encerrar dando nozinho aqui, tá? Então, vou dar um nozinho. Opa. Vejam, vou voltar aqui pra vocês verem. Derrubei os pontinhos da agulha, os 2 de uma vez. Venho aqui, enfio
somente na alcinha de trás, tá? Porque depois fica mais fácil esconder o nó. E eu vou dar um nozinho aqui. Só um nozinho. Aí é com vocês. Eu gosto de um acabamento extremamente bem feito, então eu dou 2 nozinhos. Ah, mas a linha é grossa e vai ficar visível os nozinhos. Gente, é só esconder depois, ó. Vejam como ficou. Você vem aqui, esconde essa linha. Opa. Fingi aqui que tô escondendo aqui, só pra vocês verem ali pela frente como é que fica. Olha só. Como fica bonito, bem feito. Dá uma puxadinha aqui pra se assentar. Ó, não dá nem pra ver que tem um acabamento aqui. Aqui estão as minhas mangas, né, prontas. Agora, eu vou inserir a minha agulha novamente, nesses pontos aqui, certo? Pra tá fazendo, agora a gente vai fazer o corpinho da blusa. E aí, eu vou inserindo, passando de pontinho por pontinho. Quando chegar aqui nas axilas, né, aí tem uma dica, né, que eu gostaria de dar, um modozinho diferente de fazer, que eu vou ensinar pra você. Ok, então, passei aqui a minha agulha, cheguei, tirei meu marcador, tá bom? Vejam que aqui é o meu ponto central, aqui da onde vem vindo o desenho do raglan. E eu vou precisar de uma agulha de crochê, tá bom? Tamanho 2, 2,5, 3, pra tá fazendo essa manobra aqui. Então, vejam, aqui eu tenho, todos esses vezinhos são os pontinhos que eu tenho do meu tricô. Então, um pontinho, 2 pontinhos, 3, 4. Esse daqui é o primeiro. Vejam, eu vou passar minha agulha, novamente, vejam. Vou passar minha agulha por ele. Vou vir aqui, vou puxar esse pontinho central aqui, tá bom? Pra cá, pra de dentro. Vejam. Isso vai diminuir consideravelmente esse buraquinho aqui, tá bom? Passei. Agora que eu passei, eu venho aqui, coloco ele na minha agulha de tricô. Coloquei, vejam. E é assim que se perde esse buraquinho. E agora, pra levantar esses outros pontinhos aqui, e agora eu pego os dois, tá? Eu vou pegar as duas alcinhas desses pontos. Esse fio que sobrou aqui, eu vou utilizar ele. Ele agora vai virar ponto. Então, aqui, vem um fiozinho, vira um pontinho de tricô. Vou fazer novamente com o Vzinho seguinte, vejam. Aqui é pela frente, por trás. O primeiro ponto ali, quando eu passo, gente, é só pela frente, tá? Porque se eu passar por de trás, aí vai abrir um buraquinho novamente. Então, venho, coloco aqui. Vejam, e vou colocando, vou fazendo isso com todos os meus pontos, menos o último, tá bom? Que eu também tenho ali do outro lado, um acabamentozinho do desenho do raglan, pra passar. Mas vejam, aqui eu vou passando todo, dando todos os cabos, tá bom? É importante verificar os cabos, porque é uma linha que tem muitos cabinhos, então todos têm que estarem inseridos certinho. Eu vou fazendo dessa forma até chegar nesse último aqui. Vejam aqui, coloquei todos os pontinhos, né? E cheguei no último. É um pouquinho mais complicadinho, mas é da mesma forma, tá bom? Vou pegar aqui somente a minha partezinha da frente, a minha linhazinha da frente. Esses marcadores eu tiro, tá? Tirei.
preciso ver o meu ponto central, que é esse daqui. Puxo ele, tá? E tiro aqui rapidinho. Opa. Puxo ele, passo por de dentro. E insiro a minha agulha de tricô. Ó, inseri minha agulha de tricô. Opa. E fica assim, tá bom? Fica assim, aqui atrás, nessa linha que sobrou, eu dou um nozinho, tá? Em algum outro pontinho, pra ela não se soltar, não se desprender, mas fica assim. Vou inserindo nos outros, tá? A minha agulha. E vou inserindo, até chegar lá no outro, onde eu vou fazer a mesma coisa. Então, quando chegar lá na outra manga, a gente fará da mesma forma. Aqui, então, eu já inseri, passei minha agulha em todos os pontos, vejam. Esse marcador aqui eu não retiro, tá? Inclusive, já fiz até 3 pontinhos aqui pra segurar ele, porque agora eu vou retirar essa linha. Mas vejam, tudo colocado. Tá? Aqui eu fiz a mesma coisa que eu tinha feito lá no outro lado, que eu mostrei pra vocês. E agora, eu vou retirar esse fio branco aqui, tá bom? E vou continuar fazendo meu ponto em ponto meia, pegando por trás, tudo certinho, até um determinado tamanho. E aí, eu retorno aqui. Vejam, aqui eu já tirei todo o meu fio, né? Que demarcava, fazia a contenção. Aí, você faz assim, pra ajustar os pontinhos. Então, eu retirei a marcação. Depois de fazer minhas mangas, inseri todos os pontinhos e agora eu vou continuar. Aqui é bem normal, tá? Não precisa... Esse marcador eu não retiro, tá? Ele continua aqui, inclusive já fiz até 3 pontinhos pra segurar ele. E que é bem normal. Eu não adiciono, eu não coloco diminuição, não adiciono ponto, não aumento nada. Eu só vou acompanhando, tá? Todos os pontos que já estão aqui. Em ponto meia, tá? Não faço ponto barra, não faço nada por enquanto. Aí, eu vou atingir um certo tamanho e eu já retorno. Então, vamos lá. Aqui, depois que eu atingir mais ou menos entre 41 e 42 centímetros, aí eu vou começar a trabalhar em ponto barra. Então, aqui eu venho, deixei faltando 2 pontos pra encerrar minha carreira. Então, eu faço esses 2 pontos. Faço normalmente. Passo meu marcador. E aqui eu vou fazer ponto barra 1 por 1. Então, aqui ponto meia. Aqui eu faço em ponto tricô. Ponto meia. Ponto tricô. E aí, meu trabalho inteiro, o restante do meu trabalho vai ser assim. Então, vai ser... A gente vai fazer uma barra bem grande aqui, tá bom? Então, a gente vai finalizar essa carreira, vai fazer outra carreira em ponto barra 1 por 1. E vai ficar assim, tá bom? E aí, eu retorno aqui, quando já tiver um tamanho considerável, pra gente retirar os pontos da agulha. Então, aqui eu já retomei, com todas as minhas fileiras de ponto barra feito. Eu fiz 14, vejam, 14 centímetros de ponto barra. E tô no final do meu terceiro novelo. Aqui. Me restou só isso do meu terceiro novelo. E aí, eu vou começar a tirar o ponto das agulhas. Não vou usar a mesma técnica que usei na manga, porque... como aqui eu teria que passar, né, costurar mais vezes, o fio começaria a se desfiar, a se desfazer,
tá? E não seria muito interessante pra gente. Então, vamos usar a técnica convencional. E também o gasto de linha aqui empregado é menor, tá? Como seria? Eu venho aqui, como tá em meia, eu vou retirar tudo em ponto meia. Então, eu venho aqui, pego 2, volto pra agulha, pego 2, sempre deixando a linha bem frouxa, sem puxar muito, sem tensionar muito essa linha. Aí, peguei 2, voltei pra agulha e pego o próximo. Voltei pra agulha. E vejam, vai ficar assim, dessa forma. E aí, eu vou fazer em em toda a blusa. Em todos os outros pontos. Então, aqui é o resultado final. Eu já finalizei, isso daqui foi o que sobrou do último novelo, então deu certinho pra fazer o arremate, pra tirar todos os pontos da agulha. E tá pronta a blusa.